de Jesus, de uma forma muito especial, sermos alvos da bênção do Senhor. Pai, eu sei que o Senhor responde orações, e aqui está uma igreja, Pai amado, que é alvo do seu amor e do seu favor. Todos nós, de uma forma especial, fomos alcançados pela Tua palavra, e estamos aqui nessa noite, Pai, porque nós cremos no Senhor, porque independente de qualquer coisa, nós Te adoramos, nós reconhecemos a Sua autoridade. Pai, eu quero aqui interceder e orar pelos meus irmãos e irmãs que estão online, que estão em suas casas, no seu trabalho, aonde quer que ele esteja. Pai, em o nome de Jesus, eu me uno à oração desse meu irmão e da minha irmã, e eu quero dizer, Pai, cumpre o propósito estabelecido pelo Senhor na vida deles, na vida dela, na vida dele, Pai. Senhor, alcança em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, no início desse culto, após um período de louvor, de adoração, sermos em nome de Jesus, como aquela mulher que se sentiu curada, Senhor, como aquele homem, Senhor Jesus, que ao caminhar em direção ao templo, percebeu que ele já não tinha mais lepra. Deus, em o nome de Jesus, nós nos colocamos na Sua presença, em o nome de Jesus, e adoramos o Seu nome. E quantos dizem amém e aplaudam o Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria que você tomasse o teu assento, e eu quero deixar aqui as minhas considerações de gratidão a Deus. Quero dizer para você que ao mesmo tempo que é uma honra, é um privilégio muito grande poder ser uma conexão de Deus para que a palavra de Deus chegue a alguém. Ao mesmo tempo é também uma grande responsabilidade. E a gente fica com o coração, o corpo, a alma. É minha esposa, ela sabe muito bem disso, me lanço no chão e falo: Senhor, me ajuda. E ela sempre que passa por mim, ela fala assim: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E ela participa da minha palavra, e na verdade a palavra dela acaba se tornando a minha palavra. Quero honrar a sua vida e dizer que você é uma bênção de Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu também honro também a vida dos nossos pais, nossos pastores, que literalmente são pais, que nos protege, que nos cobre com oração, que nos ajuda de todas as formas. Deus, quando Ele falou na palavra dEle, que Ele nos daria pastores que tivessem ciência, conhecimento, mas que tivesse um coração de carne, não um coração de pedra. O Senhor, Ele não estava brincando, porque eu me sinto amado, cuidado e protegido pelos nossos pastores. Alguém aqui se sente juntamente comigo amado e protegido? Então eu quero honrar a vida deles. Eles estão em Portugal. Há uma conferência que acontece todos os anos, com exceção do tempo da pandemia, não aconteceu, mas acontece todos os anos, que é o Fortalecer. Irmãos, vocês não imaginam como é uma bênção, como saímos de lá de uma forma muito enriquecida, muito abençoada. E os nossos pastores estão lá. E em especial, esse ano o nosso pastor já saiu daqui com uma missão. Ele, se já não falou, ele estava falando agora lá para uma multidão de pessoas. Ele estava ministrando a palavra de Deus lá no Fortalecer, lá em Lisboa. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus pela vida dos nossos pastores? Eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. Também a vida do pastor Paulo, que está lá, e alguns dos pastores que você não vê aqui, é porque estão lá. E logo, logo vai ser a vez da pastora Ludmila e do pastor Paul. Eu creio em nome de Jesus. Nós nos movemos pela palavra e nós cremos nisso em nome de Jesus. Irmãos, e eu quero nessa noite trazer uma palavra para o seu coração. Uma palavra que encontrou também um espaço no meu coração. Eu fui abençoado por essa palavra. E vou compartilhar com vocês uma das experiências que eu tive quando a gente estava lá em Israel. Porque foi justamente por causa dessa experiência é que eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu, né, pastor Eunice? Pastor Eunice está aqui, ó. E, meus irmãos, o que acontece? No último dia, no sábado, quando tudo estava começando, na parte da manhã, nós não sabíamos de nada. E nós estávamos em direção a um lugar que é próximo ao Mar Morto. É um lugar onde foram encontrados os pergaminhos, os manuscritos da palavra de Deus. E foi algo muito, muito, muito maravilhoso, porque
Confesso a vocês que sempre que a gente vai em Israel é uma bênção, a gente é enriquecido com conhecimento, com história, enfim, a palavra de Deus se torna assim, parece que tão palpável quando a gente está lá. E eu acredito que Deus é tão maravilhoso, que faz com que pessoas que nunca pisou em Israel se tornem pessoas que creram, mas não viram, e se tornam pessoas que vão receber ainda muito mais, amém? E amém, quem gostaria de Israel? E esse muito mais, agora está um pouco difícil, mas daqui a pouco vai passar e vai dar para todo mundo ir, tá? Mas esse muito mais que eu falo com vocês, é porque até o chegar lá, o poder ver coisas que a gente vê só na leitura da palavra, é uma bênção, é uma conquista, é algo maravilhoso. E o que aconteceu? Naquele dia nós chegamos e fomos direto para um local que foi construído justamente para atender as pessoas que vão lá pela primeira vez, que vão lá para aprender sobre aquele local. O nome do local, se eu não estiver falando errado, é Kiram, é o nome do local. É onde, há anos atrás, eu acredito que pela história, no ano de 68, no ano de 70, desse nosso calendário, depois de Cristo, eles estavam lá até esse período. Só que, o que aconteceu? Eles foram exterminados, eles foram mortos, porque Roma era o império que dominava Israel. E Roma, de repente, num dos reis que governavam, decidiu acabar com os judeus. E começou em Jerusalém, no ano de 70, que muitos de vocês sabem que houve a destruição do templo. E aí, esses romanos saem em direção a um lugar chamado Massada, aonde é uma fortaleza enorme que Herodes construiu, e ali era um refúgio, justamente por causa de guerra. Os judeus se esconderam ali. E esse local em que esses soldados estavam indo para Massada, eles iriam passar nesse local que nós fomos pela última vez, que nós fomos no sábado, que se chama Kiram. E passando ali, havia muitos irmãos, muitas pessoas, como eu diria para vocês, eram filhos e sacerdotes que estavam assim, descontentes com o que estava acontecendo em Jerusalém. Então eles resolveram ir para um deserto. E a ideia deles era estudar a palavra, se purificar e viver ali longe do que eles diziam que Jerusalém era um lugar que estava muito contaminado pelo pecado. Então eles viviam no deserto. E alguns estudiosos dizem que João Batista pode ser um desses que estavam naquele local. Eu não estou afirmando, mas alguns estudiosos dizem. Por quê? Porque a Bíblia diz que o menino crescia no deserto, João Batista. E lá era um lugar onde eles recebiam também crianças de filhos de sacerdote. Como vocês sabem, João Batista, filho de Isabel e de Zacarias, que eram sacerdotes. E ele, então, enviado para aquele local. Esse local, eles plantavam, eles cultivavam, eles viviam ali, assim, louvando a Deus, adorando a Deus e se purificando. Lá, eles também, como escribas, eles faziam cópias da Bíblia. Eles iam copiando a Bíblia, estudavam a Bíblia, e não só a Bíblia, o Torá, mas eles também tinham outras literaturas que eles também faziam. O que acontece? Quando essa legião de Roma, que é a 10ª legião, vai em direção, eles sabiam que eles não iam viver. Eles se desesperaram a princípio, e claro, quem não desespera, Basta a gente estar em uma situação de confronto, de risco de vida, que todos nós, ficamos temerosos, com medo, e queremos sobreviver. E eles, naquele momento, tinham uma opção. Eles poderiam fugir. Só que eles pensaram consigo, e nota do nosso guia, que também nos trouxe muita informação. Ele disse assim: se nós fugirmos, a nossa vida tem valor. Mas se nós fugirmos, a palavra vai ser destruída.
A palavra não vai ser preservada. Então, o que eles fizeram? No período de tempo que eles tinham, até que essa legião chegasse até esse local onde nós estávamos, até onde eles moravam, eles começaram a fazer cópias da Bíblia, cópias do Torá, cópias do livro de Isaías, dos Pentateuco, dos 5 primeiros livros, e eles começaram a fazer esses livros e esconderam eles. Veio de fato, aquela legião de soldados, mataram a todos e destruíram tudo que tinham lá. E os anos se passaram. 1947, não faz muito tempo, 1948, um menino, cuidando de algumas ovelhas ou cabras, e que havia se perdido, passa perto de uma daquelas cavernas, tinham muitas cavernas, acredito que eles contam pelo menos umas 14 cavernas. Ele passa ali e, na intenção de saber se dentro daquela caverna tinha algum dos animais que ele estava procurando, ele joga uma pedra, e a pedra caindo lá dentro faz um barulho como quebrando algo. Ele acha estranho e ele vai lá para ver. Quando ele chega lá, ele encontra jarros grandes assim, e dentro dos jarros estavam a palavra de Deus. Vou falar para você. Os estudiosos encontraram pergaminhos e literatura do ano 200 antes de Cristo. Significa que tinha ali dentro partes da Bíblia com mais de 2000 anos. E a palavra de Deus foi preservada. Isso é maravilhoso? Isso é muito maravilhoso. Porque a palavra de Deus, ela era questionada. Você imagina que em 1947, quantas igrejas, quantos irmãos nossos não aceitaram a Cristo, não tinham uma fé e eram confrontados, porque será que a palavra de Deus não foi mudada? Será que no decorrer da caminhada, alguém na hora de fazer as traduções não errou em alguma coisa? E por graça do Senhor, e pelo amor que esses homens que moravam nesse local tiveram pela palavra de Deus, pelo Senhor Deus que eles serviam e servem porque estão em Cristo, estão vivos no reino dos céus, eles guardaram esses pergaminhos. Quando vão ler os pergaminhos, eles veem que estava escrito em hebraico e em aramaico, e nada havia mudado do que eles tinham atualizado naquele ano de 1947, 48. O que eu quero dizer para vocês, e o que falou ao meu coração, foi que esses homens que se purificavam, haviam muitos tanques de purificação, não era de batismo, era de purificação. E esses homens, eles fizeram algo muito poderoso. Eles guardaram a palavra de Deus dentro de vasos. E Deus preservou isso, porque ele não se perdeu. Pelo contrário, gerações futuras foram abençoadas, e nós somos abençoados hoje. Eles dizem que o livro de Isaías estava completo, foi completo encontrado. Isso é uma coisa maravilhosa, porque o livro de Isaías é um livro messiânico, é o que fala muito sobre Jesus, que o Espírito de Deus está sobre mim, que Deus me elegeu para levar as boas novas aos pobres, àqueles que têm sede e fome. Irmãos, isso é maravilhoso. Então Deus planta uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você. E não que outros locais, outras palavras não falaram no meu coração. Lá tudo fala muito ao nosso coração. Até o silêncio lá fala ao nosso coração. Mas em especial, ter ouvido isso, ouvido de alguém que guardou a palavra dentro de vasos de barro, para que a palavra fosse preservada e fosse anunciada para aquelas gerações futuras. O Senhor trouxe no meu coração a seguinte pergunta: onde você tem guardado a palavra de Deus? Eu queria que você seguisse o meu raciocínio e aquilo que o Senhor ministrou do meu coração. Eu sei, e nós todos sabemos, que nós só podemos dar aquilo que a gente tem. Nem você e nem eu podemos dar aquilo que nós não temos. Então, a princípio, é muito fácil responder essa pergunta.
Essa pergunta, ela pode ser respondida assim: eu tenho guardado a tua palavra no meu coração. Eu tenho guardado a palavra comigo. E uma vez que eu guardo essa palavra comigo, eu posso praticá-la e entregar para outras pessoas. Mas aonde está o desafio disso? O desafio está em que nós, muitas das vezes, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós podemos estar ouvindo a palavra, mas não praticando. Talvez numa forma de ver a palavra e colocar ela em prática na minha vida, eu posso de repente estar fazendo algo, mas que de repente, e eu me cobro também, não estou aqui para apontar o dedo, mas eu me cobro também, porque eu posso estar de repente fazendo algo, cumprindo a palavra da forma que eu acho que é correto cumprir a palavra, mas e do ponto de vista do Senhor? E do ponto de vista de Deus, que Ele espera de nós? Vocês sabem que Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus que não pega pessoas perfeitas, pessoas que não precisam de nada. Pelo contrário, Deus nos encontrou quando nós estávamos no lugar mais baixo da terra, quando nós estávamos muito longe do caminho dele. E aonde que prova o amor de Deus? Foi que Ele nos amou, independente do que nós estávamos fazendo, independente daquilo que eu pensava naquele momento. Mas o Senhor me amou, Ele me salvou, plantou a sua palavra no meu coração e falou assim: eu preciso de você. O nosso ministério, desde o ano de 2010 aproximadamente, ele tem tomado uma direção muito maravilhosa. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu vivi logo que eu cheguei em Londres, há 20 anos atrás, em 2003. Eu já auxiliava o nosso pastor. A nossa igreja era uma igreja que ela tinha os cultos na quarta-feira e o culto do domingo. Só que as pessoas vinham para o culto, iam para casa, e a semana não tinha muito o que fazer. Algumas pessoas falavam para mim assim, eu não era pastor na época, e eles falavam assim: será que não tem alguma coisa que eu possa fazer? É porque eu estudo, e eu estudo só no período da tarde ou da noite, então a parte da manhã eu posso fazer alguma coisa. Mas irmãos, fazer o quê? Cuidar de quem? Por quê? Porque por algum tempo a nossa igreja, ela era uma igreja que não tinha uma vertente que dava para o tema que nós estamos vivendo desse ano, que é o tema do discipulado, que é cuidar de alguém, que é ter o pequeno grupo, e não só ter o pequeno grupo, mas também poder acompanhar famílias. Eu recebo ligações dos meus liderados, dos líderes que caminham conosco, assim como o pastor Paulo também recebe, assim como o Paul também recebe, o Sidney, a Ju também recebe. Eles recebem, nós recebemos pessoas falando assim: nos ajude em oração, eu estou com um casal que eles não estão passando bem, você pode me ajudar em oração? Outros falam assim: tem um irmão que está passando uma situação e eu precisava de um conselho porque eu tenho que dar uma palavra para ele. Então, isso que nós vivemos hoje, há anos atrás, não existiam. Existiam sim, o nosso pastor que incansavelmente pregava a palavra, só que nós não tínhamos muita participação. Então, quando veio 2010, as coisas mudam para melhor. Quantos podem dizer amém? O pastor nos convida para que a gente comece a ter o primeiro pequeno grupo. O primeiro pequeno grupo, a primeira célula, nessa visão de celular, foi na casa dele. Então, tinha ali outros pastores também, e nós começamos a viver um sonho de poder ser bênção mais efetivo na vida das pessoas. E daí, nós fomos cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas significa plantar a palavra de Deus dentro de um outro coração. Amém? Cuidar de pessoas é isso, não é invadir, não é invasivo, mas é isso. Então, o que eu gostaria de falar com vocês agora, pensando em nós como alguém que está respondendo uma pergunta: onde eu tenho guardado a palavra? Eu preciso guardar a palavra de Deus dentro do meu coração. Eu preciso praticar essa palavra. Tiago diz que aquele que ouve, mas não pratica, não vai adiantar. Ele fala que não adianta, a gente precisa ouvir e praticar. Então, esse praticar a palavra eu preciso observar a palavra. Vou falar para vocês que é um desafio? Sim, é um desafio.
para todos, mas o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que é aquele que nos ajuda, é o nosso amigo. Então, observar a palavra é literalmente ler a palavra de Deus, é buscar a palavra de Deus, e é fácil. Poxa, tirar um tempo de leitura não é algo tão difícil. Eu tenho certeza que quando a gente estava namorando, a gente fez coisas muito mais difíceis do que isso, né, meu amor? Fizemos uma coisa difícil para poder agradar o coração e para poder, você sabe, né, chegar ao casamento. Agora, ler a palavra não é tão difícil, mas como é desafiador. E eu quero dizer para vocês, a boa palavra é que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nessa luta que é uma luta diária. Tem que ser todos os dias. Tem que ser todos os dias. E a leitura da palavra revela muito no nosso coração, porque é o amor que nós temos pelo Senhor. É difícil? É difícil, mas nós temos que se esforçar para isso. Eu fico admirado quando eu entro num trem, quando eu entro num ônibus, e eu vejo, olha, mais grosso do que uma Bíblia, eles estão lendo dentro dos ônibus e dentro do trem. E eu sei que você já viu uns livros enormes que eles estão, e muitas das vezes eles estão lá no final. Já falei, meu Deus, estão lendo lá no final, e não é nem a Bíblia. Então, essa prática da leitura, e quem sabe o Senhor está nos chamando hoje aqui para isso, para dizer que a palavra de Deus, ela é poderosa nas nossas vidas, porque Jesus mesmo diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, essa palavra calou Satanás, calou o diabo. A palavra de Deus é poderosa. E se você aprofunda mais na palavra, você vai descobrir em Provérbios que a Bíblia diz que da nossa língua nós comeremos o bem ou o mal. Cada um usa conforme assim quer, mas o resultado é muito distinto. Ou você tem a vida, ou você tem a morte, a partir daquilo que você declara. E se você busca na palavra de Deus, você sempre vai ter uma palavra de Deus para a sua vida e para a vida de outra pessoa. Eu queria pedir que fosse colocado aqui para nós Mateus, no capítulo 11, 28, 29 e 30, que eu quero ler com vocês. E é algo maravilhoso, porque isso tem tudo a ver. Quando nós falamos da palavra, você pode falar, está falando da Bíblia. Mas quando nós falamos da palavra, nós também estamos falando de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o Verbo de Deus que veio e se tornou carne. A palavra se tornou carne e habitou entre nós. Quantos dizem amém? Amém, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, eu vou ficar aqui para não atrapalhar quem vai ler. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, disse Jesus, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por gentileza, eu acho que tem o 29 aqui. Não tem? Tem o 29. Jesus disse assim, venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso a vocês. Aí o 28, o 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. No 30 ele diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Escuta, a palavra de Deus vem até nós e diz para nós, venham a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A palavra vem até nós e nos convida. Quando a palavra de Deus nos convida para chegar até Ele, vem a segunda parte. E a segunda parte é a parte da prática, é aquilo que nós precisamos fazer como o corpo de Cristo. Porque a outra parte diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo. Vou dizer para vocês, falar sobre jugo nos dias de Jesus era algo muito terrível, porque jugo tem a ver com algo que vai ser dominado. Jesus está dizendo, o meu domínio sobre vocês é um domínio leve,
É um domínio que não é pesado. O meu jugo é leve, não é pesado. Então Jesus está dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde. Não era o que eles viam. Roma naquela época, ela era destruidora de tudo aquilo que eles tinham como expectativa de vida. Então Jesus está dizendo, a própria palavra: se vocês se aproximarem de mim, que sou a palavra, e vocês aprenderem de mim. Ele está nos convidando para que nós venhamos aprender dele. E aprender do Senhor significa que nós temos que gastar tempo com isso. Nós só podemos aprender quando nós sentamos, sim ou não? Nós temos que sentar para poder aprender. Nós temos que parar a nossa vida para poder aprender algo. Porque na correria da nossa vida, a gente não consegue aprender muitas coisas. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, e vai falar muito sobre nós, sobre mim e sobre você, é praticando a palavra. Se nós não praticarmos a palavra, a gente não vai conseguir cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E como que eu compartilho, e como que eu pratico a palavra? Eu pratico a palavra quando dentro do meu pequeno grupo surge alguma situação e eu sou um agente para ajudar ou alguém para atrapalhar ainda mais. Ou quando na nossa igreja, caminhando juntos, eu me disponho a poder ajudar, ou eu também não faço nada para que nada aconteça. Nós só temos duas opções nessa vida: sermos conhecidos pelas boas coisas que a gente fez, ou sermos lembrados pelas coisas que a gente só causou como problema. O Senhor está dando para nós uma grande oportunidade. A oportunidade de nós fazermos parte daquilo que é mais precioso na face da terra. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que uma alma, ela vale mais do que o mundo todo. Significa que quando eu disponibilizo a minha vida, a minha casa, a minha família, para fazer com que o discipulado e o crescimento aconteça, nós estamos contribuindo com o reino de Deus. Nós estamos agradando o coração de Deus. Quero dizer para você, talvez pode ter entre nós alguém que foi ferido de repente no nascimento ou na gestação, ou quando estava começando uma vida para poder se tornar um líder, ou até mesmo quando estava pastoreando uma igreja. Pode ser que alguma coisa aconteceu que tentou atrapalhar a nossa vida, ou trouxe alguma marca e falar assim, que nós mesmos falamos: olha, não quero lidar mais com pessoas. Pessoas só dão problema. Não, pessoas não é bom. O meu pai falava assim, às vezes se você lidar com qualquer outro tipo de coisa, com uma máquina, com um animal, vai dar menos trabalho que lidar com pessoas. Mas é claro, tudo aquilo que tem valor dá mais trabalho. Só que a prática daquilo que eu faço, e não estou dizendo que eu sou perfeito, e nem que os líderes são perfeitos, e nem que os pastores são perfeitos, nós falhamos muito, mas eu vou dizer, muitas das vezes nós falhamos tentando acertar com alguém, tentando ajudar alguém. E eu quero dizer para você, não desista dos seus pastores, não desista da sua liderança, não desista do seu pequeno grupo, porque você é uma peça é uma palavra que acho que não encaixa, mas você é alguém muito importante para aquele pequeno grupo onde você participa. Amém? Praticar a palavra é muitas das vezes sair da nossa zona de conforto e abrir a nossa vida, o nosso tempo para poder ajudar alguém. Eu sou grato a Deus, porque a geração que nós estamos vivendo hoje faz com que essa realidade da palavra que eu estou ministrando na vida de vocês aconteça aqui atrás, porque aqui na igreja dos adolescentes são mais de 100 adolescentes que recebem a palavra, que estão envolvidos em pequeno grupo, que amam servir, porque estão começando desde pequeno, servindo e fazendo o reino de Deus cada vez mais avançarem em nome de Jesus. Amém? Sabe, quando a gente fala sobre a vinda de Jesus, a vida de Jesus, ela precisa ser recheada. E no pequeno grupo dessa semana nós falamos sobre isso. A vinda de Jesus, ela precisa ser recebida, como o nosso pastor falou, com muita alegria. Mas essa alegria, ela vai dizer muito do que nós estamos fazendo. Se nós estivermos plantando a palavra de Deus dentro de outros corações, vai ser uma bênção. A vinda de Jesus vai ser uma bênção, porque não somente nós vamos guardar a palavra no nosso coração, mas a gente vai contribuir para que outros também tenham uma palavra de Deus. Irmãos,
a recompensa de Deus, ela é muito grande. Quando eu declaro a palavra de Deus, quando eu digo que em nome de Jesus algo vai acontecer, seja em alguém que está passando uma enfermidade, seja num casal, numa família que está passando uma dificuldade, seja em alguém que está tendo um problema de trabalho, quando eu declaro a minha palavra sobre a vida da pessoa, eu não estou sendo positivista, ou eu não estou lançando uma palavra só para dizer assim, é uma palavra positiva, ou é uma palavra que tem uma boa energia. Não é isso, é cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos diz. O que duas pessoas concordarem sobre qualquer coisa aqui, que é ligado aqui na terra, também será ligado lá no céu. Quando você encontra alguém que está disposto a crer naquilo que você também está crendo, eu vou dizer para você que há uma ligação aqui na terra e há uma ligação lá no céu, e o Senhor Jesus faz as coisas acontecerem. Quantos irmãos nossos que entraram numa casa e viram que aquela casa não dava para o budget dele, falou assim: olha, essa casa eu não consigo alugar. Mas quando entrou na casa, viu o tamanho da sala, não olhou nem os quartos, olhou o tamanho da sala e falou assim: meu Deus, aqui vai dar uns 2 pequenos grupos. E você sabe o que aconteceu? Porque aquele que aponta, paga a conta. E quando Deus é colocado dentro dos teus planos, dos teus projetos, a casa dá certo. De repente a pessoa fica numa casa tão apertada por muito tempo, e doido para poder ter uma independência, e doido para morar numa casa maior. O Senhor pode fazer isso. Vai depender do teu coração. Mas pastor, é só quando eu tenho que fazer alguma coisa para a igreja? Não é só. Porque nós sabemos que muitas pessoas lá fora que não conhecem Jesus, moram em casas que eles acabam se perdendo dentro da casa. Que eles até têm medo de ficar dentro da casa porque é muito grande. Mas o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você deseja, do que você pede, porque Ele tem interesse naquilo que nós temos, no nosso objetivo para servi-lo. Amém? Quantos irmãos que falam: meu Deus, eu queria tanto ter um trabalho que desce para mim no pequeno grupo, ou desce para mim vir aí na igreja. Queridos, eu vou dizer que às vezes precisa ser um esforço da nossa parte. Nós temos um irmão que talvez não está aqui, mas já me procurou uma vez. Vou até falar o nome dele, porque já foi mencionado também sobre isso. Foi o irmão Corrado. Ele é um líder. E ele teve a oportunidade de pegar um bom trabalho. Só que a primeira coisa que ele colocou como os pontos que ele falou: se você quiser eu trabalhando para você, eu não posso trabalhar nem na terça-feira e nem no final de semana. Por que isso? Porque nunca ouvi falar Corrado: está desempregado. Ele pode ter passado um período sem emprego, mas ele nunca ficou desempregado. Sempre Deus abriu uma porta. Por que isso? Porque Ele guardou no coração dele algo que tem como princípio, que é relevante na vida dele, que é relevante na sua vida. Eu prego para vocês, mas eu sei que aqui nessa igreja, uma igreja linda, que está completamente cheia, tem muita gente aqui que já também tem esse testemunho, que por abrir mão de algo pelo reino de Deus, ou para servir ao Senhor, ou para manter a sua fé sempre firme no Senhor, também disse não para algum tipo de trabalho. E o Senhor deixou desamparado. A palavra de Deus, que Deus não nos deixará, não nos abandonará. O Senhor estará conosco em toda e qualquer situação. Quantos dizem amém? Declarar a palavra é um princípio. Viver em harmonia com a palavra de Deus é algo que nós precisamos manter dentro do nosso coração. Se puder colocar, por gentileza, Hebreus capítulo 13 e o versículo 5 e 6. E aqui está essa palavra maravilhosa. Eu vou dizer para vocês que de vez em quando eu encontro algumas pessoas, e aqui tem muitas delas que eu encontro, e eu falo: não me abandona, por favor. Por que não me abandona? Porque eu sei que Deus, que é o nosso Deus, já plantou esse princípio em nossos corações. Ele disse: eu não vou te abandonar. Aí diz assim a palavra: conserve-se livres do amor ao dinheiro, e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o quê? Falam bem forte, por favor. Nunca o
Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Olha que há uma harmonia na palavra, porque ele está dizendo assim, que a palavra de Deus, porque o Deus mesmo diz, se Deus falou assim, eu não vou te deixar, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, Deus está falando isso para você. Então o que você fala em harmonia com essa palavra? Então nós também dizemos com confiança. O Senhor é o meu ajudador. Sabe quando você passar por uma luta muito grande, quando algo acontecer e você fala assim, será que eu consigo sair dessa situação? Você vai falar assim, Deus é o meu ajudador, Deus está comigo, o Senhor é aquele que me ajuda. Nós somos tentados a dizer que nós não vamos conseguir. Quantas vezes, nos belos 12 anos que eu passei sem o documento, que eu chegava e falava, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Mas a pastora Mariana falava assim, vai sim, Deus vai fazer, no tempo dele. O problema é que eu acelerado. Então eu queria que fosse naquele dia, mas era um tempo, um processo, e nós precisamos saber lidar com os nossos processos. Muitas das vezes nós declaramos palavras que o diabo aplaude, porque nós falamos na hora errada, porque nós não deveríamos ter falado, porque perdemos a oportunidade riquíssima de ter ficado calado. Então quando você passar por alguma situação, não diga aquilo que você não quer passar, fale aquilo que você quer viver. E a palavra de Deus vai fazer vida na sua vida, vai fazer sentido na sua vida, porque a palavra de Deus diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quantos podem dizer comigo, nunca te deixarei? Bem forte, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eu engasguei aqui. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Irmãos, quarta-feira tinha aqui, acredito, né, pastor Paul, uns 600 jovens e adolescentes, e eu estava lá, eu e a pastora Maria, estávamos lá, exatamente ontem, meu Deus, a gente estava se sentindo jovens, né? Nós era muito jovem, mas maravilhoso, e eles falavam e gritavam aqui dentro, né, era uma coisa maravilhosa. Irmãos, a palavra de Deus diz com gritos altos para nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, independente do que nós estivermos vivendo, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, porque essa é uma palavra nossa, para nós. Então, no dia em que você cuidar de alguém, no dia em que você for um líder de alguém, e nós somos líderes de nós mesmos, na nossa casa, meu Deus, nós somos líderes na nossa casa. Não é verdade? Se eu não tiver nenhum pequeno grupo, eu tenho um pequeno grupo dentro da minha casa. Eu tenho 2 meninos e uma esposa. Meu Deus, já é um grande desafio. A gente precisa usar essas palavras. Nunca o Senhor vai nos abandonar. E eu quero agora partir para o último ponto, que é guardando a palavra dentro das pessoas. Eu quero animar você. Eu quero dizer que Deus, Ele conta com você. Às vezes, a gente não faz alguma coisa que parece que alguém não desenhou ou alguém não falou diretamente. Eu preciso de você. Eu quero dizer para você, tem alguém que precisa de vocês. 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 E tem alguém que precisa. Sempre tem alguém que está esperando uma palavra, um abraço, um sorriso. Irmãos, como é maravilhoso naqueles dias que está escuro, está muita chuva, que você recebe uma palavra de Deus no seu coração. Quantas vezes eu recebo uma mensagem que eu fico mais animado do que quando eu animo alguém. A pessoa fala assim, eu estava precisando dessa palavra. Sabe que você tem isso no seu coração? Você tem o Espírito Santo de Deus. Às vezes você é tocado de lembrar de alguém, e você, quando lembra de alguém, você precisa mandar uma mensagem. Olha, nem se for um bom dia, mas se você manda essa mensagem, vocês alcançam o coração às vezes ferido, um coração às vezes que está triste, e pode ser que a pessoa demonstre no estereotipo dela, na vida dela, que ele é inabalável. Gente, chega uma hora que todos nós precisamos de alguém. Precisamos de um abraço, precisamos de uma palavra, e você e eu somos essa pessoa.
Eu sei que nós não somos perfeitos. Eu não posso falar para vocês que a gente não falha. Nós somos imperfeitos. A graça nos alcançou. Nós estamos diante de Cristo. E o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que Ele nos ajuda a lembrar todas as coisas. Então, quando você lembrar de alguém, seja aqui na Inglaterra, no Brasil, em Portugal, na África ou qualquer lugar na América Latina, mande uma mensagem de bênção para a vida de alguém. Porque se vocês fazerem isso, a palavra de Deus diz que quando nós semeamos uma palavra, nós colhemos frutos, e frutos de justiça. Quantos podem dizer amém? Eu quero, nesse momento, pedir para que você fique de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque a gente precisa, quando recebe algo de Deus, eu não sei se você sente que essa palavra é de Deus para a sua vida. Quantos sentem que é uma palavra de Deus? Deus, Ele nunca nos reúne para nada. Então sempre o Senhor está nos motivando, está nos corrigindo, está fazendo algo no nosso coração que precisa ser movido. Se é para que eu leia mais a palavra de Deus, que eu tenha amor pela palavra de Deus, e que eu peça para que o Espírito Santo de Deus gere esse amor dentro de mim. Mas também pode ser que está faltando um pouco de mim, para que eu possa cuidar de alguém. Receber uma oportunidade de você ser bênção na vida de uma pessoa. Esse é o ano do discipulado. Esse é o ano do crescimento. Nós estamos quase chegando no final do ano. Mas você não pode deixar que esse ano passe como os outros anos muitas vezes passam na nossa vida. Deus espera mais de nós. Amém? Deus espera mais de nós. E tem um monte de pastores aqui que estão doidinhos para ouvir você dizendo assim: tem alguma coisa que eu possa fazer? Posso servir em algum lugar? Posso fazer algo? Porque esse é o convite do Espírito Santo para nós. Comece a pensar em tudo que Deus... Feche os teus olhos e comece a pensar em tudo que Deus já fez na sua vida. Comece a pensar naquele dia em que você achou que não ia dar certo, mas o Espírito Santo de Deus chegou para você e falou: calma, fica tranquilo, eu estou com você, eu vou te ajudar. Pense em uma pessoa que chegou perto de você um dia em que você estava precisando muito e te ajudou. Pense também em alguém que de repente você achava que iria te ajudar. Alguém que você criou como expectativa dentro do seu coração: essa pessoa vai me ajudar. E Deus lá dos céus olhou para a terra e falou: essa pessoa não vai te ajudar, porque eu tenho uma outra pessoa que vai te ajudar. E uma igreja, quando ela se torna madura, quando ela cresce, quando nós abrimos nosso coração para Deus, nós precisamos entrar debaixo dessa autoridade de Deus, para que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a vontade de Deus. Eu queria que você orasse agora com a mão no seu coração. Se você desejar, é claro. Se você desejar, eu queria que você orasse pelo seu coração, e eu quero orar com você também. E eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor faça você se mover além daquilo que você acha que você consegue. Que você venha tocar em mais pessoas além do que você acha que você tocaria. Que você venha marcar nesse período de tempo de vida que você tem o máximo de pessoas possível. Que nós, como igreja e como os filhos em Cristo Jesus do nosso Deus, nós possamos fazer como aqueles essênios, aquela comunidade lá no deserto, lá perto do Mar Morto, falou assim: vamos guardar a palavra de Deus para que as gerações futuras possam recebê-la. E que nós possamos, em nome de Jesus, através da nossa palavra, das nossas ações, da nossa vida, em o nome de Jesus, Pai, nos use para que nós possamos tocar a vida de alguém, tocar a vida dos nossos filhos, não impondo sobre eles, mas pedindo auxílio do Espírito Santo e perguntando: em que eu posso te ajudar? É desejo de todo pai abençoar a vida do seu filho. É desejo de todo pai, de toda mãe ajudar a sua filha. É desejo de cada pai, de cada mãe ver os filhos crescendo, avançando. E muitas das vezes é tão desafiador para nós como pais ver os nossos filhos às vezes indo por um caminho que não é bom. Pai, em nome de Jesus, veja aqui cada coração, cada um dos teus filhos que veio na sua casa para buscar uma palavra, primeiro para te adorar, Pai, para dizer que o Senhor é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Nós honramos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, e nós queremos que o Senhor, Pai, faça acontecer na nossa vida, além daquilo que nós cremos ou esperamos, porque a tua vontade, o teu desejo para conosco é muito maior do que o que nós podemos ou queremos que aconteça em nossas vidas. Quantos creem, acreditam, digam amém.
Eu queria que você aplaudisse ao Senhor Jesus. Que você olhasse para essa pessoa do teu lado e dissesse assim para ela: nós vamos vencer, nós vamos conseguir, nós vamos ser relevantes na nossa vida aqui na terra. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.